no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo de número 17 ao versículo de número 34, onde estaremos estudando esse texto ao qual Paulo escreve à igreja em Corinto, falando a respeito da ceia do Senhor, a respeito de não comer indignamente da ceia do Senhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao versículo de número 34. A palavra do Senhor diz assim: entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisão entre vós, quando vos reunir como igreja, e em parte acredito nisso. E é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunir no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois quando comerdes, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogiarei, pois recebi do Senhor e também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. De mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes de cálice, proclamarás a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgassem a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, os meus irmãos, quando vos reunir para comer a ceia, esperais um pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para condenação. Quanto aos demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua presença, ó Senhor. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a dizer aquilo, Senhor, que Tu tens a dizer, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu tens, Senhor, a realizar, aquilo, Senhor, que Tu queres, Senhor, fazer e falar em nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor, verdadeiramente Te ouvir, que possamos verdadeiramente reconhecer que é o Senhor quem fala conosco, é o Senhor quem realiza a Tua obra, é o Senhor quem faz o Teu querer e a Tua vontade. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que me importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado e reconhecido entre as nações. Por isso, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco.
Continua, Senhor, a trabalhar no meio da tua igreja. Continua, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, a mover as águas neste lugar. Continua, Senhor, a trabalhar nas vidas. Continua, Senhor, a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Continua, Senhor, a fazer a tua vontade e o teu querer neste lugar, pois essa casa é tua, somos filhos teus, somos ovelhas do teu rebanho, e é o Senhor quem fala, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza neste lugar. Aqui estamos, Senhor, como instrumentos vindos por ti, pois é o Senhor quem nos usa, é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem faz a tua obra em nós. Continua, Senhor, conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos diante de um texto a qual Paulo instrui a igreja, a primeira carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, a qual ele vai falar sobre a celebração da ceia do Senhor. Onde Paulo escreve essa carta, a primeira carta aos Coríntios, e ele começa desde o capítulo 1, exortando e ensinando aquela igreja, devido a algumas coisas que aquela igreja vivia e fazia, de acordo com algumas coisas que aquela igreja havia e estava fazendo e que estava vivendo de tal maneira. Por isso Paulo escreve essa carta àquela igreja. Ele aqui vai falar sobre a ceia do Senhor, a qual chegou até ele, que aquela igreja estava com uma situação em meio à ceia. A igreja antigamente era feita antes da ceia, era feita uma comunhão com os irmãos, era feita uma festa, a festa chamada Festa Ágape, uma festa a qual as pessoas se reuniam, os membros da igreja traziam alimentos para fazer uma participação numa ceia junto com os irmãos, para que eles comessem juntos, como olhamos e vimos no livro de Atos, quando a igreja primitiva se reúne não só na igreja, mas em suas casas para se alimentar, para estar em comunhão com os irmãos. Então as igrejas elas tinham a ceia era desta forma. Existia uma festa antes da celebração da ceia do Senhor. Existia uma festa que era a festa ágape, a festa do amor, a festa reconhecida como festa do amor. Mas quando nós vamos olhar para esse texto, nós vamos ver que Paulo diz que havia diversas coisas naquela festa, mas não havia o amor, não havia preocupação pelos outros, não havia a obediência ao mandamento do Senhor, que ele disse que devemos amar uns aos outros. Por isso Paulo instrui e ensina aquela igreja com aquilo que ele entendeu. E ele disse: entretanto, não vos elogio nessa instrução que vos dou agora. Paulo começa dizendo: eu estou instruindo vocês, mas não elogio vocês nesta hora. Eu vou instruir vocês, mas nesta hora eu não vou vos elogiar. Nesta hora eu não vos elogio pelo que vocês têm feito. Por isso Paulo está dizendo: entretanto, não vos elogio nesta instrução que vou lhe dar agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Paulo está dizendo àquela igreja que a reunião da igreja está causando mais mal do que bem. Pode você imaginar uma igreja que se reúne, mas que se reúne para mal e não para o bem? Uma igreja que se reúne, mas se reúne em divisão. Uma igreja que se reúne, mas se reúne eu me preocupando com o meu eu e não com o meu próximo. Uma igreja que estava se reunindo em confraternização com os irmãos, mas não para o bem, mas sim para o mal. Porque o que eles faziam, as coisas que eles realizavam, não eram para o bem e tratavam mal as coisas que estavam acontecendo. Por isso Paulo está dizendo: porque em primeiro lugar ouço dizer que há divisão entre vós, quando vos reunir como igreja, e em parte creio nisso. Paulo está dizendo: tenho ouvido falar que há divisão entre vocês, quando vos reunir como igreja. Em parte acredito nisso. Não acredito que há divisão em toda a igreja, mas em parte ele acredita nisso. Por isso ele está dizendo: eu tenho ouvido falar que há divisão entre vocês.
Paulo está instruindo e ensinando aquela igreja, e está dizendo que no meio daquela igreja havia uma divisão, e eles se reuniam mais para o mal do que para o bem, porque eles se reuniam para comer e se ajuntavam para comer, e eles acabavam comendo. Os que tinham recursos comiam, e os que não tinham nada ficavam com fome. Por isso Paulo está dizendo, e até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Paulo está dizendo que essa separação é até legal que haja mesmo, para que mostre verdadeiramente quem é e quem não é, para que mostre verdadeiramente quem aceitou a palavra do Senhor, quem decidiu viver a vontade de Deus, e quem está somente dentro da igreja para cumprir ritos. Paulo está dizendo isso é necessário, é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se formem manifestos em vosso meio. Paulo está dizendo, é legal que aconteça. Sabe por quê? Porque só assim irá mostrar quem é e quem não é. Só assim irá mostrar se você teve uma vida transformada ou se você não teve uma vida transformada. Só assim você conseguirá entender quem é e quem não é, quem é santo e quem não é, quem busca a santidade e quem não busca. Por isso Paulo está dizendo, é até legal, é até necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Portanto, quando vos reunir ao mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis cada um toma antes da própria refeição. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Paulo está dizendo que, portanto, quando vos reunir no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está dizendo àquela igreja porque eles se reuniam, mas cada um levava alguma coisa, e tinha as pessoas que ficavam uma semana sem comer, para chegar lá e comer, e comia mais do que os outros. As pessoas que tinham mais recursos, nós vamos ver no texto, onde Paulo vai dizer sobre o amor aos que não têm, os pobres. As pessoas que tinham mais recursos levavam os alimentos, e as que não tinham não levavam, ou levavam poucos. Então as pessoas com mais recursos, elas se fartavam mais, e deixavam aquelas que tinham levado pouco, comer pouco. Não tinha uma separação, existia uma separação e uma divisão de classe social dentro da igreja. Existia uma separação entre os irmãos da igreja. Eu trouxe mais, eu vou comer mais. Você trouxe pouco, você vai comer pouco. Não existia o amor fraternal que nós vimos no livro de Atos, aonde aqueles distribuíam e vendiam suas propriedades e davam a todos, para que ninguém tivesse necessidade. Nesse lugar, nessa igreja, a qual Paulo vai dizer sobre essa igreja, e vai falar sobre o livro de Coríntios, vai escrever na carta de Coríntios, vai dizer que essa igreja era cheia de dons, essa igreja era uma igreja louvável, mas era uma igreja também que existia muitos erros. É uma igreja que voltava os seus irmãos no júri entre homens e mulheres, fora da palavra do Senhor, fora da instrução de Deus. Era uma igreja que era repleta de dons do Espírito Santo, repleta de dons de Deus, mas era uma igreja onde as pessoas daquela igreja estavam se dividindo, onde as pessoas achavam que eu tenho, eu faço, e é meu irmão que padece vai passar fome. As pessoas se reuniam para uma refeição e elas se preocupavam consigo, não se preocupavam com seus irmãos. Por isso Paulo está dizendo, vocês estão vindo para a ceia do Senhor desta maneira. Isso está quebrando o que Cristo Jesus nos ensina, porque a ceia do Senhor, ela é a comunhão da igreja com Cristo Jesus, a comunhão entre os irmãos com Cristo Jesus.
A ceia do Senhor nada mais é do que uma comunhão dos irmãos, dos santos, dos salvos em Cristo Jesus, com o noivo, com Cristo Jesus. Mas aquela igreja se reunia mais para o mal do que para o bem, se reunia para dividir. E Paulo começa a instruir aquela igreja sobre isso. Retrato disso é que Paulo instrui essa igreja, Paulo ensina essa igreja. E depois de um tempo, teve que se acabar com a festa ágape. Acabou a festa ágape, porque uns pensavam em si e não pensavam nos outros. A festa ágape não existe mais. Não existe mais esse momento onde as pessoas se reúnem antes da ceia para se alimentar, para comer, para depois fazer a ceia e participar da ceia do Senhor. E por isso Paulo está dizendo àquela igreja: pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e outro se embriaga. Eu trouxe, eu vou comer tudo, e aquele que não trouxe vai ficar com fome. Paulo está dizendo sobre isso. Antes cada um traz a sua refeição, come, se embriaga, e outros ficam com fome. Era uma festa para que as pessoas demonstrassem o amor, mas o que faltava era o amor. E se nós olharmos para os dias de hoje, se olharmos para dentro de nossas vidas ou dentro de algumas igrejas, iremos ver que existem diversas coisas, mas está faltando o amor. Paulo vai dizer que ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, de nada adiantaria. Você pode ter diversos dons espirituais, você pode ter diversas coisas, mas se não existir amor dentro do seu coração, de nada adianta. Se não existir amor pelos seus irmãos, de nada adianta. Se não existir o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que Cristo Jesus nos ensinou a viver. E por isso o texto, a Bíblia nos fala, e ele nos fala que ele amou os seus até o fim. Ele amou até Judas, aquele que o traiu. Ele amou Pedro, que iria o negar. Ele amou os seus até o fim. Ele amou os seus até a morte de cruz. Ele não voltou atrás com a sua palavra. Ele amou os seus até o fim. E por isso ele nos deixa um novo mandamento. Por isso ele diz: um novo mandamento se vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos diz que devemos amar uns aos outros, mas é de igual modo como ele nos amou. E ele nos amou com amor sacrificial. Ele nos amou com amor que entrega a sua vida na cruz do Calvário. 1 de João 13:16, ele vai falar sobre este amor, a qual ele responde a João 3,16. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A carta de João, que João escreve, a 1 de João 3,16, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar: de igual modo como Cristo Jesus entregou a sua vida por nós, nós, como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É uma resposta pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. É você entregar a sua vida por amor dos seus irmãos. Por isso que quando Jesus interroga Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E talvez você fique pensando e disse: por quê? Ele falou que amava. Mas Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, agapes me? E Pedro responde: Jesus, filos, eu te amo com amor de irmão. Porque no hebraico existe 3 tipos de amor. Existe o amor ágape, que é o amor sacrificial. Existe o amor filos, que é o amor entre irmãos. Existe o amor eros, que é o amor do homem com a mulher. Por isso Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas com amor ágape? E Pedro responde: não, Jesus, eu te amo com um amor de irmão. E Jesus pergunta novamente: Pedro, você me ama com amor sacrificial? E Pedro diz: não, Jesus, eu te amo com amor de irmão. E na terceira vez que Jesus pergunta, ele fala: não, Jesus, tu sabes. E se formos olhar para a vida de Pedro, nós vamos ver que Pedro amou Jesus com amor sacrificial. Ele entrega a sua vida.
e ele morre por amor do Evangelho de Cristo Jesus. Mas essa igreja não vivia este amor. Essa igreja, cada um membro dessa igreja estava preocupado com o seu eu, estava preocupado em encher a sua própria barriga, estava preocupado: eu tenho, eu posso, eu me dou ao luxo. E não estavam preocupados com aqueles que precisavam e careciam e não tinham o alimento. Por isso Paulo está dizendo àquela igreja que uns ficam com fome e outros se embriagam. Será que não temos casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Paulo está dizendo: será que você não tem casa então para fazer isso que você quer fazer? Se você quer encher a sua barriga, se você quer se empregar, se você quer fazer isso, você não tem casa para isso? Você precisa defamar a casa de Deus? Você precisa desprezar a igreja de Deus? Ao desprezar a igreja de Deus e envergonhais os que nada tens, eles não somente estavam envergonhando a casa de Deus, mas também não estavam somente desprezando a casa de Deus, a igreja de Deus, mas também estavam envergonhando aqueles que nada tinham. Eles não repartiam, e aqueles que não tinham ficavam com fome, e talvez ficassem pensando: poxa, que vergonha, eu não tenho para trazer. Meu irmão trouxe um banquete para ele e eu não tenho nada. E envergonhavam aqueles que não tinham. Existia uma divisão entre os irmãos. Não demonstravam o amor de Cristo. Não viviam o que Cristo os ensinou. Estavam fora do que o Senhor, do ensinamento da ceia do Senhor. E que vos direi? Irei elogiá-los? Paulo está perguntando para ele: o que vocês acham que eu devo dizer para vocês? Eu devo elogiar vocês por causa disso? Ele diz: não, nisso não vos elogio. Nisso não vos elogio. Vocês não estão corretos em agir dessa maneira. Vocês não estão certos de viver desse jeito. Vocês não estão corretos em viver neste modo de vida. E Paulo continua dizendo e diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está dizendo: não é invenção minha, não fui eu que criei, não fui eu que imaginei, eu recebi do próprio Deus, do próprio Senhor. Por isso ele está dizendo: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está dizendo: isso que eu vos disse, que eu vos ensinei sobre a ceia do Senhor, não é de mim mesmo, não é algo que eu ouvi falar, não é algo que eu quis, não, eu recebi do próprio Deus. É algo de importante, não é algo que vocês têm vivido e têm feito, têm vivido como se fosse qualquer coisa, têm vivido e têm feito como se fosse alguma coisa normal. Por isso Paulo está dizendo: pois eu recebi do Senhor e que também vos entreguei. Foi do próprio Senhor que eu recebi, é algo super importante, e eu vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo faz questão de dizer sobre a traição de Cristo Jesus, sobre aquele que se assentava à mesa, que comia do mesmo prato, aquele que comia na mesma mesa, aquele que compartilhava do mesmo pão, foi aquele que o traiu. Paulo faz questão de dizer: e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo faz questão em dizer sobre a traição de Cristo Jesus, sobre a traição daquele que estava inserido, aquele que era um dos 12 apóstolos de Cristo, aquele que foi o filho da perdição. E Paulo vai dizer: Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse:
isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Lembrando que a ceia do Senhor, a ceia judaica, ela era uma ceia que era feita, que era realizada na proximidade ou na Páscoa, porque o judeu se lembrava de quando o Senhor os tinham tirado do Egito. E o povo prepara o pão e não coloca o pão por causa que o pão com o fermento ele precisava de tempo, e eles não tinham tempo para sair da terra do Egito. Então, com pressa, eles fazem um pão e levam. E lá no deserto eles comemoram que o Senhor os libertou e os tirou do cativeiro. E Jesus está dizendo, está demonstrando a nova aliança, aonde ele disse: e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse momento do texto, existe 3 tipos de pensamentos, aonde diversas pessoas, onde Lutero, onde Zwinglio, onde Calvino, aonde a Igreja Católica, os papas, têm um entendimento sobre este momento, sobre ser o corpo de Cristo. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Os papas têm a ceia do Senhor como transubstanciação. O que quer dizer isso? Que o pão se transforma na carne de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. A Igreja Católica tem como ensinamento que o pão não é mais pão e o vinho não é mais vinho, ou o suco de uva não é mais suco de uva, mas sim a carne e o sangue de Cristo, que ele se torna verdadeiramente. Por isso que ensina que não deve mastigar, e sim colocar o pão sobre a língua, para que ele derreta, porque ali é o corpo de Cristo, é verdadeiramente a carne de Cristo. Então você não pode mastigar a carne de Cristo. Lutero vai ter como consubstanciação, que quer dizer: o pão é pão, o vinho é vinho, mas isso ali é o corpo de Cristo. Lutero vai dizer que o pão, ele continua sendo pão, ele não tem a mudança para a carne, mas é o corpo de Cristo. Que o suco de uva, ele continua o suco de uva, mas ele não é o sangue, ele é o sangue. Zwinglio vai dizer que o pão é pão, o vinho é vinho, e o Senhor não tem nada com isso. Mas Calvino vai dizer que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas o Senhor, o Espírito de Deus, é quem trabalha, é quem age no meio dos elementos, no meio da igreja do Senhor, no momento da ceia do Senhor. É Ele quem alimenta espiritualmente o Senhor. Por isso, e aqui o texto de Jesus está dizendo: e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Jesus convida os seus discípulos e convida a sua igreja a fazer isso em memória dele. A ceia do Senhor era algo que era feito em todos os cultos. Todos os cultos havia a ceia do Senhor. Todos os cultos havia o momento da ceia do Senhor. Mas teve um concílio ao qual se reuniram, os apóstolos se reuniram, as pessoas e decidiram fazer este momento uma vez por mês. Por quê? Porque estava se tornando algo comum. As pessoas não estavam dando valor e valorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. As pessoas estavam tendo como aquilo normal e comum, estavam tendo como somente um alimento normal. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Jesus está dizendo que em memória dele devemos relembrar, devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Precisamos trazer à memória o sacrifício de Cristo Jesus, trazer à memória que foi por amor de nós, que Ele pagou um alto preço pelo meu e pelo seu pecado. Aquele que não errou, aquele que não teve uma transgressão, aquele que fala: o meu corpo é o pão, porque aqui o pão é o pão sem fermento, e na palavra, na Bíblia, o fermento, quando ele diz: não se dê ao fermento aos fariseus, pois você não sabe que o fermento leveda toda a massa. O fermento é tido como um pecado, e por isso ele está dizendo aqui: este é o meu corpo, o pão é o meu corpo, porque ele não pecou, ele não tinha pecado em seu corpo, e o pão que era utilizado na ceia é um pão sem fermento, é um pão, bem dizer, como a palavra diz, o fermento sem pecado, e por isso ele diz: esse é o meu corpo. E Jesus está dizendo, e depois de ter dado graças, do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Lembra que o povo, antes de sair do Egito, eles precisavam matar um animal e passar o seu sangue sobre as portas, porque Deus passaria sobre aquele lugar, e onde tivesse a marca do sangue, Ele não entrava e não mataria e não destruiria aquela casa. Então Jesus está dizendo: essa é a nova aliança do meu sangue. Eu fiz uma aliança com vocês lá atrás, e hoje eu estou fazendo uma nova aliança, Ele não está anulando a outra aliança, mas Ele está dizendo: eu faço uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A nova aliança do Senhor é a comunhão dos amados irmãos. A nova aliança do Senhor é o seu sangue derramado na cruz do Calvário para me comprar e para te comprar, para que juntos se tornemos a igreja de Cristo Jesus, para que juntos vivamos em comunhão, para que juntos vivamos juntos com Cristo Jesus. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamarás a morte do Senhor até que Ele venha. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamarás a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, estamos trazendo à memória: Cristo morreu por mim, Cristo se entregou na cruz do Calvário por mim, e Ele não só morreu, mas Ele prometeu que Ele voltará para me buscar. Glória a Deus. Por isso Ele está dizendo: proclamarás a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte para nos buscar, até que Ele volte para buscar a sua noiva amada. Precisamos nos lembrar do castigo que estava sobre Ele, precisamos lembrar do sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário, por amor de mim, por amor de você, para me salvar e para te salvar, para te livrar do pecado, para te livrar da morte, como vimos no texto da palavra do Senhor aos Hebreus. Por essa razão, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado do pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Essa palavra indigna, a King James, foi a Bíblia que trouxe essa palavra, onde as outras traduções começaram a dizer esse texto como indignamente, como se eu e você pudéssemos de alguma forma nos tornar dignos de participar da mesa do Senhor. Como se eu e você pudéssemos nos tornar dignos de participar da comunhão de Cristo Jesus. Como se eu e você pudéssemos ser dignos
do sacrifício, como se eu e você pudéssemos fazer algo que nos dignificasse de receber o sacrifício de Cristo Jesus. Por isso Paulo está dizendo, por esta razão, quem come e bebe do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por esta razão qual? Esta razão que a igreja estava vivendo. Essa separação que a igreja estava vivendo. Essa divisão que a igreja estava vivendo. Essa maneira sem discernir o corpo de Cristo. Essa maneira de achar que era normal, é um alimento qualquer. Essa maneira de não estar em reverência. Porque muitas pessoas acham que não, eu sou pecador, então eu não posso. E quem não é pecador? Quem aqui pode dizer, eu não sou pecador? Que está digno de receber do alimento do Senhor? Quem aqui pode dizer, eu não peco, eu sou santo, e pode ser digno? Quem, entre os irmãos que aqui estão, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Nós não podemos viver uma vida pecaminosa, não devemos viver uma vida afurnada no pecado, não devemos viver uma vida introduzida em uma vida de pecado, que erra a todo momento, que não se arrepende. É mais fácil eu deixar de ceiar do que eu me consertar com meu irmão. É mais fácil eu deixar de ter comunhão com a igreja do que eu pedir perdão. É mais fácil eu deixar de participar da ceia de Cristo Jesus do que talvez deixar o pecado. Pessoas têm deixado de ter comunhão, têm deixado de viver como igreja, porque não querem largar o pecado, porque não querem deixar a vida pecaminosa, porque não querem deixar os seus erros. Pessoas dizem, não vou comer, porque eu posso morrer. Não vai morrer por isso, vai morrer por outra coisa, irmão. Tem jeito não. Vai continuar a vida pecaminosa? Não vai para o céu de qualquer maneira. Vai continuar a ter uma vida assim? Não vai morar com Deus de qualquer maneira. E pessoas têm ideia, não, eu não sou digno, eu briguei com meu irmão. Irmão, se arrependa. Aquele que reconhece e deixa, alcança o favor de Deus. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu olharei do céu e sararei as suas feridas. Salomão ora ao Senhor e diz, Senhor, aqui está o templo, habite aqui. O Senhor diz para ele, olha, do jeito que o povo está, não está. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar verdadeiramente e se arrepender dos seus maus caminhos e deixar os seus maus caminhos, eu virei do céu e sararei as suas feridas. É necessário deixar, é necessário reconhecer. Ninguém aqui é digno. Por isso Paulo está dizendo, reconhece, pede perdão. Ah, pastor, mas eu errei com fulano, eu não posso falar agora com ele. Se arrepende com o Senhor e depois você se conserta. Se arrepende, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Senhor, eu estou errado. Senhor, me perdoa. E depois você demonstra para o seu irmão. Não somente, eu entreguei a Deus, agora para ele o problema é dele. Não. Eu falei com Deus e aí não preciso chegar para ele não. Eu falei com quem importa. Então, se você errou com o seu irmão, você precisa se reconciliar com ele. Você precisa se reconciliar com Deus e precisa se reconciliar com o seu irmão. Porque é fácil, não. Eu oro a Deus, Deus me perdoou e o irmão, o problema é dele. Por isso Paulo está dizendo, por isso, ceia do Senhor de maneira indigna será culpado do pecado contra o corpo e o sangue de Cristo. Indignamente é você não reconhecer. A indignidade aqui é você não reconhecer que este momento ele é um momento, uma ordenança do Senhor. É um momento onde estamos reconhecendo que Cristo Jesus se entregou por nós.
Por isso que nós, como batistas, não damos a ceia para as crianças, porque elas ainda não têm o entendimento do que se trata a ceia do Senhor, para que elas não se tornem culpadas pelo sangue do Senhor. Por isso, elas não tomam da ceia do Senhor. Por isso, aqueles que ainda não se batizaram, não se entregaram, não tomam da ceia do Senhor. Por quê? Porque ali não houveram uma instrução, não houve um ensinamento. O primeiro mandamento que o Senhor dá é: ide e fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazeis discípulos, é o primeiro mandamento. Você precisa fazer discípulos. Você precisa fazer com que aquela pessoa seja um discípulo, e depois batizando-os, e depois seja batizado. Por isso que é necessário ensinar, para depois ser batizado. Por isso, Paulo está dizendo: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Se tornar indigno é você não ter o reconhecimento de que isso é o corpo de Cristo, de que a ceia do Senhor é a lembrança, é o memorial de que Cristo Jesus se entregou por amor de mim e de você. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Paulo está dizendo: é por causa disso que há entre vocês, Deus já está pesando a mão sobre vocês. É por causa disso que Deus tem agido contra vocês. Por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Por quê? Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Paulo está dizendo: não sou eu que vou te julgar, é você que vai me julgar. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Se nós olhássemos para dentro de nós, olhássemos para as nossas atitudes, olhássemos para a nossa vida, olhássemos de que maneira nós temos tocado nas coisas do Senhor, temos feito as coisas do Senhor, não seríamos condenados. Se nós fizéssemos uma autoanálise da nossa vida e nos reconhecêssemos e nos arrependêssemos diante do Senhor, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para que não sermos condenados com o mundo. Paulo está dizendo que as doenças, essas coisas que estão acontecendo com o povo, é o Senhor corrigindo para que eles voltem, para que eles se arrependam, para que eles não sejam condenados com o mundo, para que eles não sejam condenados quando o mundo será condenado. O Senhor tem dado oportunidade, tem tocado e falado: olha, volta, volta, volta. E as pessoas têm ido mais fundo, e vivendo a vida do jeito que quer. E o Senhor tem feito a volta, e as pessoas não reconhecem. Portanto, meus irmãos, quando vos reunires para comer a ceia, esperais uns pelos outros. Paulo está dizendo no final o que ele disse lá no início: vocês estão preocupados com vocês mesmos, vocês comem o que vocês mesmos querem. E ele está dizendo: irmãos, quando vocês se juntarem, esperem uns pelos outros, compartilhe esse amor, compartilhe o que é o mandamento do Senhor. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de que não se reúnas para condenação. Quanto às demais coisas, eu o instruirei quando estiver convosco. Amém. E nesse momento, você possa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Que esse momento você possa analisar a sua vida, você possa olhar para dentro de você e, se for preciso, se reconcilie com Deus, se reconcilie com o Senhor, para que você não seja condenado pelo corpo de Cristo. Amém. Eu quero convidar os segundos